Olá pessoal, vamos então para mais um Dica do Dia a Dia da Advocacia Familiarista. E o tema hoje será dos diferentes regimes de bens no casamento e também na união estável e na união homoafetiva. Tá? Então vamos falar diretamente ao ponto, vamos falar dos aspectos patrimoniais, só lembrando, né? Mais uma vez, se quiserem ter aí um curso completo, está aqui na descrição abaixo deste vídeo e você vai conseguir fazer aí a aquisição, bem como todo o material, tá? O curso é o de Planejamento Patrimonial Familiar e Sucessório. Esse tem todos os contratos, os pactos antinupciais, de prevenções para a questão do relacionamento familiar e também sucessório. Tá? Mas hoje aqui nós vamos falar de regime de bens, tá? Que pode ser tanto no casamento como na união estável e na união afetiva, como mencionado para vocês. E dentro do regime de bens, nós temos três princípios: princípio dos pactos antinupciais, princípio da mutabilidade do regime de bens e também o princípio da variedade do regime de bens, que vai ser o mais importante, que são os regimes que eu vou abordar aqui. Né? Mas antes, vamos falar rapidamente sobre o pacto antinupcial, que é um contrato antes do casamento, né? Que você opta pelo regime de bens. Então, se você quiser casar num regime que não seja o legal, eu tenho que fazer pacto antinupcial. Quais são os regimes legais que nós temos? Comunhão parcial de bens e separação obrigatória, que é aquela que é por imposição da lei. Por exemplo, maiores de 70 anos vão casar na separação obrigatória de bens e a regra é que não precisa de pacto antinupcial. Mas se eu quiser, eu posso fazer. Mas não precisa a regra, tanto comunhão parcial como separação obrigatória. Por isso que são denominados de regimes legais. Tá? Sobraram quais? Comunhão universal de bens, participação final nos aquestos, que praticamente caiu em desuso, e separação total de bens, aquela que é chamada convencional. Portanto, esses três regimes necessariamente precisa de pacto antinupcial. Veja que se eu quiser optar por esses regimes na união estável ou na união afetiva, eu faço um contrato escrito. Não é necessário fazer um pacto antinupcial, porque o pacto antinupcial ele é feito por escritura pública perante o cartório de notas e antes do casamento, né? E vai ter validade após o casamento. Já na união estável, união afetiva, você vai fazer isso num contrato escrito no momento que você está reconhecendo por escrito esta união. E você vai optar por esse regime no contrato. É que o artigo 1725 do Código Civil menciona que, salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Ou seja, se não falar nada e não tiver contrato, na união estável ou na união afetiva, seguirá o regime da comunhão parcial de bens. Se quiser optar por um regime diferente, deverá ser feito um contrato escrito. Já no casamento, como mencionei, pacto antinupcial, certo? Eu vou mostrar rapidamente, vou deixar aqui na tela, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Patrimoniais, regime de bens, né? E o primeiro é o pacto antinupcial. É claro que eu posso colocar mais coisas dentro do pacto antinupcial, fazer mais planejamentos de questões patrimoniais somente, hein? Eu não posso colocar deveres do casamento num pacto antinupcial. Não posso colocar, por exemplo, situações que são contrárias à legislação, tá? Então, o pacto antinupcial ele serve para questões patrimoniais somente, certo? Bom, o outro princípio é o princípio da mutabilidade do regime de bens. Veja bem, eu estou falando aqui no Dica do Dia a Dia, portanto, não consigo explanar com mais profundidade o assunto que está no curso que eu falei. Na descrição abaixo deste vídeo, você vai encontrar aí o curso completo de Planejamento Patrimonial Familiar e Sucessório, que tem aí todos os contratos, a aula completa e também os pactos, modelos de pactos antinupciais. Tá? Então, a mutabilidade do regime de bens é o segundo princípio aí do regime de bens. Significa que o regime de bens poderá ser alterado, modificado na constância do casamento, que antigamente não era possível. Hoje, possível, desde o Código Civil de 2002, tá? Possível fazer essa alteração. Só que precisa ter três requisitos que eu coloquei aí. Primeiro, tem que ser de forma judicial, tem que ser proposta uma ação, né? E deve ser consensual por ambos os cônjuges, tá? E pleitear judicialmente, consensualmente, ou seja, você vai requerer uma homologação de alteração do regime de bens.
E o terceiro e último requisito é que o pedido deverá ser motivado, deverá ter justificativa para isso. Isso para que não ocorra fraude contra terceiros, tá? O artigo está lá no artigo a fundamentação está no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, e o procedimento hoje para fazer a alteração de bens está no artigo 734 do CPC, tá? 734 do CPC, deixa eu colocar aqui mais para baixo isso, no CPC, certo? Outro e o mais importante, no curso também tem o modelo de alteração do regime de bens e seus efeitos, né? Ex-tunc, vai depender do regime de bens, certo? Agora, vamos falar no último, que é o principal, né? Princípio da variedade do regime de bens, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Variedade do regime de bens, ou seja, aqui nós vamos falar todos os regimes de bens, que você pode optar para casar ou também viver em união estável ou união homoafetiva, tá? Então, variedade do regime de bens. O primeiro regime de bens e o mais importante, porque é o regime legal, é o que mais as pessoas casam, porque basta não falar nada que o regime é da comunhão parcial de bens. Bom, no regime da comunhão parcial de bens, como eu coloquei aí, existem bens que se comunicam e bens que não se comunicam. O que seria comunicação? Meia ação, metade para um, metade para o outro, tá? Então, bens que se comunicam primeiramente, depois eu falo dos que não se comunicam na comunhão parcial de bens. Claro, estou falando aqui um pouco mais rápido do que no curso, tá? E é claro que não estou dando tanta profundidade sobre o assunto, é mais para o dica do dia a dia, para você ter noção aí da situação. Então, comunhão parcial de bens, já está dizendo comunhão, comunicação, parcial em parte de bens. Então, os bens que se comunicam. A regra, todo mundo deve saber, é que os bens adquiridos na constância do casamento, da união estável, da união afetiva, a título oneroso, ou seja, comprou a título oneroso, meia ação, meia, comunicação, vai ter, tá? Metade para cada lado. Tá? Segunda hipótese, os bens adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho também se comunicam, tá? Por exemplo, loteria. Comprou um bilhete na loteria, metade para cada um. Se foi na constância do casamento ou na união estável, união afetiva, também tem direito à meação. Não importa quem comprou, não importa se o dinheiro veio de um ou de outro, se o regime da comunhão parcial de bens foi na constância, meio a meio. Então não vai importar quem teve mais sorte aí, tá? Eu explico melhor também aí no curso algumas situações importantes que tem aí, os casos dos reality shows, né? Porque loteria seria sem concurso de trabalho. O reality show seria com concurso de trabalho, né? Porque estão lá seguindo o script, fazendo uma novela, vamos dizer assim, tá? E confinamento, portanto, é um trabalho. Outro que vai se comunicar no regime da comunhão parcial de bens, tá? Que vai se comunicar também, seriam os frutos, juros, benfeitorias e accessões. Por exemplo, os frutos, né, são aqueles que são adquiridos mesmo através de bens particulares que compõem o seu patrimônio. Por exemplo, um aluguel. O imóvel foi adquirido antes do casamento, esse imóvel não vai se comunicar, mas os aluguéis se comunicam. Isso seriam os frutos do serviço, tá? Os juros também. O dinheiro adquirido antes do casamento não se comunicam, mas os juros percebidos na constância se comunicam, certo? Então, juros, frutos, benfeitorias e accessões. As benfeitorias feitas também, mesmo nos bens particulares, vão se comunicar se foi na constância do casamento e tem que ser comprovado, lógico. E as accessões, por exemplo, a cessão acréscimo da propriedade imóvel como uma construção durante o casamento, união estável ou união afetiva, né? Então tem um terreno antes de casar e na constância do casamento constrói uma casa. Esta casa se comunica, o terreno não, tá? Essa é a base de que os bens se comunicam no regime da comunhão parcial de bens. Os bens que não se comunicam na comunhão parcial de bens, os adquiridos antes do casamento, herança, doação e subrogados, os anteriores ao casamento
herança, doação e subrogados. Por que esses três últimos que eu falei, herança, doação e subrogados, não se comunicam, mesmo adquirindo na constância do casamento? Porque veio a título gratuito. Que vem a título gratuito não vai se comunicar. O outro importante é a subrogação, que não vai se comunicar. Bens subrogados, bens substituídos. Ou seja, aquilo que você tinha antes, né, do casamento, vendeu e comprou um outro na constância com o mesmo dinheiro, se você comprovar essa subrogação, também não vai comunicar, tá? Isso eu explico melhor no curso, porque aqui é uma dica que eu estou lhe apresentando para vocês, certo? E as prevenções, né? As formas de prevenções também, que não vai comunicar. Mais um que não se comunicam, né? Também durante o casamento, são o que está escrito, tá? No artigo 1659, inciso 6. É polêmico isso, polêmico. O artigo 1659, inciso 6, diz lá que os proventos do trabalho também não se comunicam. Ou seja, o salário, fundo de garantia, PIS, PASEP não se comunicam. A regra é que não se comunicam. Porém, o STJ tem entendido que se comunicam sim. Se o salário, né, os seus rendimentos foram adquiridos na constância, meio a meio, inclusive fundo de garantia. E o Tribunal de Justiça em São Paulo também criou o enunciado. Na verdade, o tribunal foi os juízes das varas de família e sucessões de primeira instância do Estado de São Paulo, que foi, lógico, homologado pela Corregedoria Geral de Justiça, tá? Então, a maioria dos juízes em São Paulo entendem igualzinho o que aconteceu na STJ. Lógico, não adianta contrariar, porque mesmo contrariando vai para a STJ e vai ser negado, tá? Então, vou mostrar aqui que esse entendimento que eu vou colocar aqui para vocês é de São Paulo. No entanto, o STJ entende desta forma, porque na verdade foram colhidos os entendimentos do STJ e colocados aqui nesses enunciados. Olha só, um enunciado aqui da comunhão parcial de bens, aqui ó, no 14, olha o enunciado 14, ó. No regime da comunhão parcial de bens, constitui bem comum a indenização trabalhista correspondente a créditos formados na constância do casamento, tá? Ou seja, indenização trabalhista, tudo, tá? 15, no regime da comunhão parcial de bens, o saldo do fundo de garantia formado na constância do casamento constitui bem comum, também vai se comunicar. Inclusive, no curso eu dou exemplos, aí a parte de fundo de garantia, como que você faz para requerer isto em juízo quando você está litigando numa partilha de bens no divórcio, tá? Bem interessante essa parte para fazer com que a outra não perca os seus direitos. 16. No regime da comunhão parcial de bens, o saldo de fundos de previdência privada formado na constância do casamento constitui bem comum também, ou seja, PGBL. Vai ter direito também esta previdência privada meação, uma discussão importante, porque na verdade quando ocorre uma morte, vai para o beneficiário que está descrito ali, né? Mas é possível o outro, né, pedir a meação? É possível, se não foi ele o beneficiário, lógico, tá? É possível em razão da meação aqui. 17, e último aqui é uma exceção, né? No regime da comunhão parcial de bens, não se comunicam indenizações por acidente de trabalho e por dano moral postulada somente por um dos cônjuges ou companheiros em razão da natureza personalíssima da reparação. Lógico, tá? Portanto, acidente de trabalho, quem foi prejudicado é a própria pessoa, não o seu cônjuge. Certo? O dano moral também, ela é personalíssimo, tá? Esse é o entendimento geral, inclusive do STJ também, tá? Mas importante mencionar esta parte para vocês. Bom, falei rapidamente então dos enunciados aqui. Lógico, existe alguma jurisprudência, não vai dar para colocar aqui e falar tudo para vocês, certo? Mas esse provento do trabalho é importantíssimo, que a regra pelo Código Civil aqui não comunica, mas a jurisprudência tem entendido que sim, é majoritária. Então, não deixa se induzir pelo Código Civil, que aí lá na frente a outra parte pode reverter, tá? E sempre avisar o cliente dessa situação, certo? Bom, vamos lá então para a comunhão universal de bens, mais uma coisa aqui que não se comunicam, são os instrumentos de profissão, tá? No regime da comunhão parcial de bens, mais um que não se comunica são os instrumentos de profissão, tá? Os aparelhos do médico com sua esposa, o aparelho da dentista com seu marido e assim por diante. Aquele material específico que serve para trabalho,
tá? Não o imóvel, que o imóvel pode ser alugado, tá? Mas instrumento de profissão em si. Por exemplo, o automóvel do taxista. O automóvel do taxista não se comunicaria porque é um instrumento de profissão dele, né? Lógico, comprovado que realmente ele atua nesta profissão e é a sua principal profissão. Outro, comunhão universal de bens. Esse necessariamente precisa de pacto antinupcial, tá? Porque é um regime opcional. Antigamente, antes da Constituição, antes do Código Civil de 2002, né? Desculpa, antes da Lei 6.515/77, é anterior ainda, antes da Lei 6.515/77, a lei do divórcio na época, o regime de bens legal era o da comunhão de bens, nem falava comunhão universal, comunhão de bens, tá? Que equipara-se a esse. Veio a Lei 6.515/77 e alterou para a comunhão parcial de bens o regime legal, e esse ficou opcional. Então, a regra é que comunica tudo nesse regime, os bens adquiridos antes, depois, herança, doação, tudo vai se comunicar, mas não é a maioria, está virando aí menos que a separação total, inclusive, os casamentos realizados nesse regime, tá? Porque realmente, infelizmente, não tem durado muito os casamentos e o problema mais é a partilha de bens, né? Quando não tem filhos, principalmente, mas aí é outro problema que acontece nas separações. Mas na comunhão universal, a regra que vai comunicar tudo, é muito difícil hoje alguém querer fazer comunicar tudo, inclusive herança, doação, subrogados, tudo, né? É mais complicado você optar por isso. Por exemplo, você casou e adquiriu a metade de tudo que tem o outro, e você divorciou no dia seguinte e ficou com a metade, né? Então realmente não faz muito sentido hoje. É lógico que às vezes é de longa duração, a sua união é estável, já dá 30 anos, você resolve casar agora e casa como universal para não ter esse problema de só a partir do casamento se comunicar, para não ter desvantagem para o outro, certo? Mas é muito mais difícil. Agora, existem exceções? Sim, alguns bens que não se comunicam na comunhão universal. Os instrumentos de profissão, como eu falei agora, os proventos do trabalho, está escrito que também não, mas a jurisprudência majoritária fala que sim, né, na constância. E também bens gravados com cláusula de incomunicabilidade, lógico. Então, se eu vou doar um imóvel para um filho e ele casa na comunhão universal, se comunicam os bens com sua esposa. Mas você não quer que aconteça isso, você doa com cláusula de incomunicabilidade. Aí não vai se comunicar com a esposa dele e vice-versa, certo? Então, pode gravar com cláusula de incomunicabilidade quando for fazer esta transferência, essa alienação, né, de bens a título gratuito, tá? Então, cláusula de incomunicabilidade, importante colocar aí também. E o outro regime é a participação final nos acordos, nem vou gastar tempo aqui, porque esse regime caiu em desuso. Ele é um regime que entrou no Código Civil de 2002 e já caiu em desuso, tá? Aqui, ó. Participação final nos acordos, né? É feito através de pacto antinupcial, mas já caiu em desuso. Aqui no Brasil é denominado como regime misto, né? Ou seja, mistura esses dois regimes dentro de um. Durante o casamento é como se fosse separação total e durante o casamento, na constância do casamento, é como se fosse separação total, não se comunica nada, mas no final do casamento é como se fosse comunhão parcial, ou seja, se comunicam os frutos e juros dos bens particulares. Tem que fazer aí um balanço final, né, no final do casamento para verificar o que vai se comunicar ou não. É um bem complexo, por isso que caiu em desuso este regime de bens, tá? Por fim, separação de bens. Dentro da separação de bens, nós temos duas espécies de separação de bens. A primeira é chamada separação obrigatória, que é por imposição da lei. Este que tem que tomar cuidado na separação obrigatória. Por exemplo, um maior de 70 anos vai casar na separação obrigatória, não precisa de pacto antinupcial, a regra é essa. Mas os bens se comunicam ou não? Aí nós vamos utilizar a súmula 377 do STF. A súmula 377 do STF diz o seguinte: os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso na separação obrigatória se comunicam, é meio a meio, tá? Então,
ele vira uma comunhão parcial, né? Então, por que nós temos a separação obrigatória para maior de 70? Proteção patrimonial, por exemplo, ele maior de 70 é ela com 20 anos de idade, ele tem muito mais patrimônio que essa, provavelmente, né? Então não vai se comunicar, ele não pode casar na comunhão universal para comunicar tudo. Tá? Então é separação obrigatória, imposta essa obrigação. Portanto, súmula 377. Se adquirir bens depois, na constância, nada mais justo que dar a metade para ela também. Agora, tem pessoas que não querem que se comunique nada, né? Porque só de juros, de frutos que ele vai conseguir em razão de seus bens particulares, tornaria a ameação ela milionária, por exemplo, tá? Então tem gente que quer proteção maior. É possível fazer um pacto antinupcial na separação obrigatória de bens e colocar que está afastando a súmula 377, STF. Ô professor, é possível? Sim, né? Olhem lá no meu curso, né, que está descrito aqui abaixo, o planejamento patrimonial, inclusive tem um modelo de pacto antinupcial no regime da separação obrigatória para fazer com que esta pessoa de mais idade fique totalmente protegida. E não só ele, mas também os seus filhos, por exemplo, tá? Que às vezes é sócio de empresas, né, do pai. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Está também na descrição aqui no vídeo abaixo. Quem quiser, só confira para vocês, se quiserem adquirir, né? Tem modelos e toda a explicação. É uma aula de 9 horas aulas que tem nesse curso e você vai ter diversas proteções patrimoniais, tanto familiar como sucessória. Tá? E por último, separação absoluta de bens. Na separação absoluta, que eu denomino assim, porque o Código Civil denominou assim, né? É feita por pacto extrajudicial. Portanto, se é por pacto extrajudicial, é a chamada convencional, tá? Convencional. Portanto, esta não se comunica nada. Artigo 1687 do Código Civil, não se comunica os bens adquiridos antes, depois, herança e doação. Nada vai se comunicar. O que você comprou é seu, se você comprou, não. É importante esse regime? É muito bom? Sim, porque se você quiser fazer comunicar, compram juntos, tá? Em conjunto, com o nome dos dois. E pode até atribuir porcentagem maior para um, porcentagem menor para o outro, ou meio a meio. Tá? Então é uma boa opção, separação total, ou chamada absoluta, ou convencional, que está no artigo 1687 do Código Civil. Rapidamente, a separação obrigatória está no artigo 1641, tá? A obrigatória. Certo, pessoal? Mais então um dica do dia a dia para vocês. Espero que tenham gostado aí desta dica. E quem quiser ver mais, veja aí abaixo na descrição deste vídeo, né? Que você vai encontrar o curso completo de planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Também temos diversos outros cursos, teoria e prática de direito de família, oficina de direito de família e assim por diante. Pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, um abraço.